Graça e paz, irmãos, Igreja Presbiteriana de Fontinha, Estrada da Fontinha número 220, aqui em Bento Ribeiro, uma igreja aberta a você e a sua família. Faça-nos uma visita assim que possível. Nós, nesta quinta-feira, estamos estudando a Palavra de Deus, com vistas a entender as perguntas do breve catecismo, que são perguntas doutrinárias. Estamos na pergunta de número 11 e também, nesta mesma quinta-feira, estamos em reunião de oração. Ore conosco, despeje diante de Deus, derrame diante de Deus as suas orações e súplicas. Então, neste momento, nós estaremos orando, suplicando a Deus para que Ele esteja conosco neste trabalho. Querido Deus e amado Pai, na Tua presença nós estamos, o nosso entendimento, Senhor Deus, é que o Senhor que dirige todas as coisas certamente está presente conosco e nós pedimos então também direção para esse trabalho, para nossas vidas, para aqueles lares onde a Tua palavra penetra, Senhor Deus, para que nas mentes e nos corações haja, Senhor Deus, a edificação, haja tranquilidade, Pai, e haja, Senhor Deus, do próprios céus, um agir do Senhor através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que esse momento seja um momento de meditação, de calma, de prazer espiritual, Pai, para que nós possamos nos achegar ao Senhor, seja também com aquele que está com problemas, está com dificuldades, está com lutas na sua vida, Pai. Derrama as tuas bênçãos sobre essas vidas. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos então preparados, oramos, pedimos orientação de Deus. Como nós sempre falamos, esse breve catecismo de Westminster, ou catecismo menor, é uma exposição doutrinária de como nós entendemos a Bíblia. A Bíblia, é lógico, é a nossa regra de fé e prática. Mas como nós entendemos as doutrinas que nelas se contêm? Então, homens sentaram-se no passado para, debruçando-se sobre essas questões, estarem falando da parte do Senhor, através da palavra do Senhor, para que dúvidas como essas fossem retiradas do nosso coração. Então nós estamos hoje com a pergunta do breve catecismo, ou catecismo menor, número 11. Quais são as obras da providência? Até então nós falamos que Deus é providente. E agora, na pergunta 11, quais são as obras da providência? Então a resposta é: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa e sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Note que está aí em vermelho: preservar, governar as criaturas e as ações dela. Então, providência é isso, é Deus preservando, sustentando, governando, agindo sobre suas criaturas, mas também sobre aquilo que eles fazem. Ou seja, não obstante a palavra providência ela não aparecer na Bíblia, mas ela aparece nos seus efeitos, nas suas ações, quando Deus age em favor do seu povo, em favor de sua igreja. Ela também está ligada à maneira como Deus, que é criador, ele se relaciona com o mundo. Lembra que nós falamos que Deus se relaciona com decretos? E ele se relaciona também, com esses decretos, fazendo com que todas as coisas sejam preservadas e o seu governo se estabeleça entre homens, criaturas, todas as nações,
tudo está subordinado à sua vontade. E ele preserva e governa todas essas criaturas. Deus sustenta e preserva todas as criaturas. Foi isso que nós falamos. Gostaríamos de ler com você alguns versículos. Estão aí projetados. Neemias 9,6: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, a terra, os mares e tudo quanto neles há. E olha só o detalhe. E tu, falando para Deus, preservas todos com vida. Todos esperam de ti e lhe deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. E lhes cortas a respiração e morrem. Salmo 104, dos versos 27 a 29, falando, mesmo que metaforicamente, poeticamente, dessa ação de Deus que dá aos homens, né, a comida, a provisão, a condição da produção das coisas. E ainda, em Atos dos Apóstolos 17, 24 a 28 e Colossenses 1 a 17, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, é o Deus que dá o sustento e preserva todas as coisas. Esta ação é uma ação muitas vezes subjetiva. Nós não vemos as coisas e algumas pessoas falam que elas se sustentam com o poder do seu trabalho, mas a pergunta é: quem dá forças para que nós possamos trabalhar? Quem impede as pragas sobre a terra? Quem dá chuva? Quem dá o ar? Quem dá os insumos, os adubos? Quem faz a planta crescer, senão o nosso Deus? Então nós esperamos sustento de Deus, é o Senhor que preserva, o Senhor que governa, o Senhor da providência, o Senhor que está próximo ao seu povo e aos seus. Número 2, Deus governa todas as suas criaturas. Deus é o rei. Nós falamos primeiro da providência do Deus que sustenta. Agora nós estamos falando do governo. Deus é o rei do universo, o soberano absoluto. Ou seja, Deus como soberano e como rei, ele trata todos os seus servos como súditos, como subordinados. E ele propõe um governo ao mundo que é sobre as coisas físicas, materiais, palpáveis, mas também é sobre o mundo espiritual. Os demônios, o próprio Satanás está sob a sua égide, sob a sua vontade, no tempo certo com o qual Deus planejou todas as coisas, na consumação dos séculos. O próprio Satanás e seus demônios serão julgados. Ou seja, Deus governa tudo o que ele criou. Deus governa todo o mundo. Deus governa todas as pessoas. Deus é um soberano absoluto. O que a Bíblia diz sobre isso? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47, verso 7. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer-lhe: que fazes? Ou seja, por que o Senhor faz isso?
Porque o Senhor está fazendo dessa forma, Ele é soberano absoluto. E assim os versículos bíblicos nos mostram, tanto na preservação e agora no número 2, no governo do Senhor. Mas ainda vamos seguir em frente. Esse governo de Deus, ele atinge todas as esferas que nós possamos pensar. Por exemplo, a natureza, existem vários versículos que falam sobre isso. Os animais, os homens, as circunstâncias e a própria história estão debaixo deste governo. Deus não é aquele governador que simplesmente é inerte, mas todas as coisas estão debaixo da sua égide, do seu poder, daquilo que ele quer fazer para com a humanidade. Mas olha só, número 3, a providência de Deus e a liberdade do homem. E eu gostaria de chegar aí, onde eu cheguei. Nós falamos de sustento no número 1, nós falamos agora no número 2 de governo, mas como fica a liberdade das pessoas? E algumas pessoas falam, não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher entre o mal, entre pecar e não pecar. Nós queremos conversar um pouquinho com você sobre isso. Olha só, quem teve livre-arbítrio foi Adão, foi Eva, antes da queda, do pecado. E com a queda, eles perderam o livre-arbítrio. Agostinho falava o seguinte, olha, antes da queda, Adão, Eva poderiam falar assim, posso pecar e posso não pecarem. Né? Ou seja, posso pecar ou posso não pecar. Mas agora, depois do pecado, Adão e Eva não posso dizer assim, eu não posso mais não pecar. Porque alguma das modalidades do pecado vai sempre estar à minha porta e eu vou cair em alguma delas. E a Bíblia fala, quem cai em uma das modalidades do pecado, caiu em todas, porque pecou diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você pode, por exemplo, ser uma pessoa honesta e dizer assim, ó, eu nunca vou roubar ninguém. E pode até prosseguir com isso, nunca roubando ninguém na sua vida toda. Mas nas outras modalidades do pecado, você vai cair. Porque o homem, na realidade, ele nunca vai conseguir viver sem qualquer pecado. Sempre vai haver um. E caindo em um pecado, ele é réu de todos os pecados. Então, por isso, a doutrina do pecado original diz o seguinte, que nós perdemos o nosso livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio é um tema, é algo, um dizer teológico, que só se refere a Adão e Eva antes da queda, e que se refere ao seguinte, a eu não mais eu poder escolher entre o bem e o mal, poder escolher pecar e me manter nessa escolha e não mais pecar nessa modalidade. Mas que liberdade é essa de alguém que não pode, por exemplo, em relação às outras modalidades, dizer, olha, eu não posso não pecar. Ou seja, sempre nós vamos estar então sendo réus da lei, porque estaremos pecando em alguma dessas modalidades. Mas olha só, o homem então perdeu a liberdade, né? Esse livre-arbítrio não é mais livre, porque o homem não escolhe entre o bem e o mal mais, ele só escolhe o mal, né? Ele perdeu a liberdade e a capacidade de escolher realizar o que é bom aos olhos de Deus. Ele escolheu, nessa escolha então, ele só pode dizer, como Agostinho falava, só posso pecar. Não tenho mais como escolher não pecar.
Essa que é a verdade diante de Deus. Porém, por si mesmo, né, o pecado não deixa, né, o homem buscar a Deus, não deixa que o homem responda favoravelmente ao convite do Evangelho. O pecado impede que o homem vê e enxergue a Cristo e creia no Senhor. Além do mais, a operação da graça salvadora é que faz o homem crer e obter a salvação em Cristo Jesus, porque o homem perdeu essa capacidade, essa faculdade face ao pecado. Mas olha só, em um outro sentido, e talvez essa que seja a grande confusão, o homem ainda tem uma determinada liberdade. E isso nós chamamos, está lá embaixo com a seta, de livre agência. Você na sua vida faz escolhas para a vida. Escolhe a roupa que você vai usar. Deus dá liberdade a você. Não, Deus deixa claro, né, que você pode fazer, né? Você escolhe usar o branco ou usar o vermelho, por exemplo. É liberdade sua. Mas quando nós falamos de livre arbítrio, nós estamos falando em relação ao pecado. A dizer agora, eu posso resistir ao pecado, eu posso não pecar. E isso nenhum ser humano mais consegue nos dias atuais. Sempre uma das modalidades do pecado estará batendo a porta do homem e o homem vai cair em alguma delas, com certeza. Então o homem perdeu a faculdade desta grande liberdade diante do Senhor. Mas ele tem livre agência para fazer todas as coisas da vida, escolher o banco que ele vai ter uma conta bancária, por exemplo. Mas em relação à salvação, o homem perdeu essa faculdade. Preste atenção também nessas afirmações. Os irmãos de José do Egito, agiram livremente quando o venderam como escravo para o Egito. No entanto, anos mais tarde, o próprio José fala, olha, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. José reconheceu a providência, e guarde bem essa palavra, o propósito de Deus em tudo o que lhe aconteceu. Senaqueribe agiu livremente quando subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Lá em 2 Reis 18:13. Ele não sabia que aquilo estava escrito. Ai da Síria, cetro da minha ira. Ou seja, foi lá da Síria que já estava previsto como um cetro da ira de Deus. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Então, Senaqueribe e a Síria fizeram a sua escolha, livre agência, e foram lá e atacaram o povo de Deus. Mas, na realidade, Deus tinha um propósito com aquilo. Um propósito de acertar e de corrigir o seu povo, não obstante esse ato fosse um ato livre e Senaqueribe tivesse que pagar por ele, né? Por ter atacado o povo de Deus. Mas Deus se utilizou daquela mesma situação. Ainda a letra C, os judeus agiram livremente quando se opuseram a Jesus e pediram lá a Pilatos, solta Barrabás, solta Barrabás. Mas ali também eles estavam cumprindo tudo o que estava escrito a respeito do Senhor Jesus. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, e vários outros versículos aí que falam dessas profecias, daquilo que estava previsto
para acontecer porque era vontade do Senhor. Os judeus pagaram o preço e fizeram livremente aquilo que eles precisam fazer, mas guarde de novo essa palavra. Deus tem propósito na nossa vida. E na teologia reformada existe a palavra concurso. Deus utiliza com a nossa ação, com o nosso concurso, a realização dos seus propósitos. Ou seja, livremente nós tomamos a nossa decisão e fazemos as decisões da nossa livre agência. Mas Deus se utiliza desses momentos para também impor a sua vontade. Nós livremente fazemos e pagamos o preço, mas o Senhor também tira propósito para o seu povo, para nos edificar, para nos corrigir, para nos ensinar. São vários os propósitos de Deus que nós, francamente, não conhecemos, não podemos afirmar sobre ele todos, mas eles realmente existem e são vivos na nossa experiência e na nossa vida. Número 4. Então, qual é o valor dessa doutrina? Nós falamos sobre ela, sobre o governo, falamos sobre a provisão do Senhor, que o Senhor sustenta, mas no final das contas, nas contas, no frigir dos ovos, o que ela vale para a minha vida, para você, para a sua vida? Olha só. Em primeiro lugar, entre as várias e várias afirmações, nós pegamos essas, olha, que ela corrige algumas heresias da nossa vida, coisas que nós pensávamos que estávamos fazendo certo, mas estamos fazendo errado. Ou seja, tem pessoas que pensam que Deus está em tudo, Deus é a natureza, Deus é o cara lá de cima que criou todas as coisas, a natureza, ele vê Deus na natureza porque Deus é a natureza. Ele então é o panteísmo que vê Deus em tudo. Isso está errado, porque Deus não pode ser confundido com a sua criação. Deus é muito mais. Irmãos, Deus é muito mais que uma árvore, que o céu, que as estrelas. Ele é mais, ele excede. Ele é transcendente a toda a sua criação. Nós aprendemos isso. Então a visão panteísta, mesmo que bonita, né, e folclórica e harmoniosa, ela está equivocada. Deus excede a sua criação. Deus é muito mais bonito do que a sua criação. Mas também nós corrigimos o deísmo. Nós estudamos aí o deísmo, com D, né? Que entende que Deus criou todas as coisas, estabeleceu leis, colocou o universo e a criação em movimento, mas deixou tudo para lá. Ou seja, o grande exemplo é do grande relógio. É como se fosse a criação. Fez o relógio, deu corda e agora é com vocês. É assim que esse movimento pensa. Mas nós vimos que Deus, ele sustenta a sua criação. Ele governa a sua criação. Ele é providente. Vários versículos da Bíblia nos apontam que existe um Deus que age assim, que sustenta, que preserva e que dirige tudo. Por isso, então, nós somos teístas, né? Teísta crê que Deus sustenta, preserva e dirige todas as coisas como nós cremos. Então, nos coloca naquilo que nós devemos fazer conforme a vontade de Deus. Em segundo lugar, também essa doutrina significa que Deus cuida de todos os assuntos que nos dizem respeito. E eu vou dar o crivo meu, né? Todos os assuntos, sejam aqueles assuntos maiores, mais cavernosos, como dizem os nossos jovens, mas aqueles assuntos também menores. Deus se preocupa com eles, Deus se faz presente, Deus age nesses momentos. E aí então, isso nos dá e nos deve dar segurança.
de vivermos num mundo tão violento, com balas perdidas, com assaltos, né? Mas é muito bom saber que Deus cuida de você, não é verdade? Deus cuida de você. Então isso dá segurança para que nós possamos caminhar e ir em frente. Mas ainda, esse conhecimento deve nos fazer humildes, porque qualquer que seja orgulhoso, ele tem que ceder quando ele reconhece que ele depende de Deus, que ele não é nada, que ele é só pó e cinzas, e se não for o sustento de Deus, ele não tem como resistir. Isso nos faz humildes e dependentes do Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor. E quando nós reconhecemos isso também, reconhecemos que o nosso irmão vale muito, porque nós não somos nada. Não somos, devemos deixar nossa arrogância de lado. Mas ainda, em quinto lugar, é um grande consolo e conforto para a nossa vida. Face às nossas dificuldades, sabores, nossa caminhada com lutas, com provações, saber que Deus está no trono e que tudo tem um propósito. E todas as coisas foram determinadas para o nosso sustento e cooperam para o nosso bem. Então nos conforta e nos consola em saber que tem alguém lá no trono, e esse alguém é o nosso Deus. Isso então nos dá alívio, porque vale a pena a caminhada da vida quando nós temos comunhão com esse Deus, quando é o Deus que nos orienta, nos faz enxergar a sua criação, nos faz enxergar as bênçãos que Ele nos dá. Louvado seja o nosso Deus, o Deus da criação, mas também o Deus que sustenta e controla, e o Deus que reina e que governa toda esta criação. Amém. Queridos, avaliação. Primeira pergunta: o que faltou né? O que é a doutrina da providência? Então você vai botar: doutrina da providência é pontinho, 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 com as suas palavras. Estou pedindo para você citar 2 passagens bíblicas que comprovam essa doutrina, que ela existe, ela não é inventada pela cabeça das pessoas, não, mas desse Deus que sustenta, que governa, que está à frente de todas as coisas, tá bom? E aí, vamos corrigir quando tivermos um tempo, se assim Deus o permitir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estou aqui passando até o ponteirinho do mouse, dando crédito ao reverendo Eberlen César, porque esse é um estudo que ele fez, eu somente o adaptei, né? A confissão o breve catecismo, ele já existe desde o século XVII, mas o estudo, né, dele é bem maior do que esse. Nós estamos tirando alguns apontamentos para conversar com os irmãos, tá bom? Deus abençoe a vida dessa família, uma família que o pastor conhece, já deu até aula para um dos filhos desta família. Vamos lá então, irmãos, prosseguir no nossa caminhada. Nós agora vamos passar para os pedidos de oração. E sempre queremos pedir pelo nosso país e também pelos estados, municípios, o nosso país que precisa encontrar-se com Deus e os seus propósitos, e não deixar, por exemplo, que essa pandemia se transforme em algo que seja político. Pedir pelos nossos governantes, nós temos visto muito isso. Pedir por aqueles que estão atacados pelo coronavírus, irmãos. Muitas pessoas têm chorado, porque têm perdido familiares, e nós precisamos
interceder a Deus por esses. Pedir também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, suas organizações, seus sínodos, seus presbitérios, nosso presbitério, né, o presbitério de Bento Ribeiro, pelos seus pastores, pedir pela nossa Igreja da Fontinha, pelo nosso conselho, a nossa junta diaconal, as sociedades internas, o coral, os membros da igreja e aqueles nossos membros que já estão naquela idade, né, de bem já avançada e precisa também da orientação. Tivemos a notícia, graças a Deus, que a Maria ela está melhor. Continuemos a clamar por ela, viu, irmãos? Para que ela tenha a alta, saia desse hospital o mais rápido possível. Oremos também pelos membros da nossa igreja, aqueles que trabalham nas áreas da saúde, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, por aqueles que têm sempre nos pedido oração. Entreguemos nas mãos do Senhor toda a sorte de pedidos para que tenhamos as bênçãos lá dos céus. Oremos então, irmãos, nesse momento. Chegue próximo a esse aparelho, coloque a mão próxima, se assim você o quiser. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, queremos suplicar, Pai, pela vida da Tua igreja, dos Teus servos, Pai, daqueles que estão enfermos, Senhor, daqueles que precisam orientação e ajuda material, financeira, Senhor. Abre as portas do emprego, Pai. Mantenha firmes os teus servos nesse momento, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a tua igreja, a tua junta diaconal a ser o teu braço de misericórdia frente a essas questões. Seja, Senhor Deus, com aqueles que passam, Senhor Deus, problemas pessoais, espirituais, que não conseguem caminhar com a igreja, aqueles que não conseguem, Senhor Deus, ter uma visão mais apropriada, mais adequada dos seus problemas. Seja, Senhor Deus, com o seu povo, Pai, para que possam, Senhor Deus, ter em vistas essas necessidades, Senhor. Seja, Senhor Deus, com a nossa casa, Pai, para que a nossa igreja possa, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, todas as condições de fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que precisam da Tua intervenção. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, com aquele que te ora a Ti neste momento, Pai, e coloca os seus problemas diante do Senhor. Seja conosco, nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo. Amém. Receber a bênção do Senhor, querido irmão e irmã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Uma boa noite. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.